Glória a Deus, boa noite, shalom, shalom. Boa noite, shalom, shalom, Deus abençoe. Hoje, quinta-feira, culto, feriado, glória a Deus. Missionária Maria de Fátima estará pregando em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos e apresente a tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te engrandecemos e te louvamos. Queremos, ó Pai querido, clamar pela tua misericórdia, pela tua visitação a favor das nossas vidas. Queremos, ó Pai querido, que o Senhor tenha falado conosco neste dia. Quero te agradecer por cada vida que o Senhor tem usado neste ministério para trazer alimento, revelação, entendimento. Realmente, ó Pai querido, coisas que têm destravado as nossas vidas, graças a Deus. E estamos aqui mais uma vez na tua presença para te cultuar, para te engrandecer, para te louvar, para dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus, queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor cubra as nossas vidas, nossas famílias, nosso ministério, nossas casas, aquilo que nos pertence, a vida da missionária Maria de Fátima, nós a abençoamos, decretamos sobre ela, Pai, a tua manifestação, a tua movimentação de poder, de graça, de revelação, de sabedoria, de entendimento. Guarda a família dela, a casa dela, de toda retaliação, toda contaminação, todo contra-ataque do inferno, Pai. Em nome de Jesus, que estejamos guardados no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Irmãos, dá uma treinada às vezes para você falar pai. Eu tenho pedido para o Senhor me dar um pai diferenciado, porque às vezes esse pai sai muito no automático. Pai, em nome de Jesus, pai, pai, pai. Nós acostumamos falar pai, mas nós precisamos falar um pai que toca o coração de Deus. Tem uns pai que a gente escuta de algumas pessoas orando que não é inveja, mas eu falo assim, Senhor, ó, preciso dessa manifestação, desse pai aí, porque esse aí está em outra dimensão. Então não é uma inveja, mas é uma necessidade que nós temos de acessar o coração do Pai através dessa palavra. A palavra que mais me... O Mateus, ele escreve papai para mim, e às vezes ele fala papai. Mas quando ele está em apuro, quando ele está precisando de alguma coisa muito urgente, que ele manda um áudio, ou ele liga, ele fala assim, pai, aquele pai do Mateus, ele me quebra num monte de pedaços, porque é aquele pai que mexe comigo. Que aí eu vou onde ele tiver, onde ele precisar, faz qualquer coisa, aí aquele pai me move. Então, assim, nós precisamos ter um pai que toca o coração dele mesmo, aquele pai que ele fala, eu não vou aguentar isso. Amém? Então vai treinando, vai pedindo, vai clamando, fala, Senhor, me dá um pai que toca o teu coração. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmão Alfredo, boa noite, shalom. Nós já vamos passar a palavra para a missionária Fátima, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está mudo. Aleluia. Glória a Deus, tu é santo. Aleluia. Aleluia. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu não estou mutando você aqui. Vai. Pronto. Nossa, acabei de desativar. Vai lá de novo, irmã, por favor. Aí, glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É uma honra poder estar aqui com vocês, né? E a paz, Senhor Jesus, para todo mundo, né? Eu sou a missionária Fátima, aqui de Belo Horizonte, amém? Amém. E estou aí na paternidade da pastora Fátima e do pastor Alexandre, né? Tem os meus pastores aqui também, né? Que é o pastor Cláudio e o pastor Gustavo, né? Que estou sobre a paternidade deles também, para a glória de Deus, né? E hoje, o Senhor, desde que o pastor Alexandre, ele me chamou para mim poder estar ministrando essa palavra, o Senhor, ele tem me falado com relação ao lugar de adoração, aonde que nós temos adorado ao Senhor. E todas as vezes que
eu entro assim para poder estar no culto com vocês, eu fico olhando os rostinhos de cada um, o local onde cada um ali está, né? Buscando e esperando que o Senhor venha falar, né? Através das nossas vidas com cada um de vocês. E eu vejo um ambiente a que cada um está introduzido. E cada um prepara um lugar para poder receber a palavra do Senhor. Sim. E isso me chamou muito a atenção no decorrer destes tempos, né, a qual nós temos recebido a palavra, o local onde nós temos recebido a palavra do Senhor. Porque cada um escolhe um local para poder estar adorando o Senhor. E no decorrer deste tempo, o Senhor falou assim que para mim, tá, eu buscando o Senhor e olhando cada movimento, cada situação, o Senhor foi mostrando os lugares de adoração de cada um, né? De cada um dos irmãos, de cada um dos participantes, de cada um que vai assistir, sabe? Porque há um lugar de adoração, um lugar a qual você escolheu para adorar o Senhor, um lugar que você escolheu para ouvir o Senhor falar com você, um lugar de intimidade no Senhor você tem buscado, um lugar a qual você possa ouvir e ter comunhão com o Senhor. E essa comunhão, ela é muito importante para nós cristãos, porque nós precisamos estar alicerçados, mas nós precisamos desse tempo de comunhão com o Senhor para nós entendermos aquilo que Ele quer e aquilo que Ele tem de propósito para nós, nas nossas vidas, né? E para a gente poder estar caminhando e sendo direcionado por Ele. E ouvindo ministrações, ouvindo pregações nos quais o Senhor ele tem ministrado através da vida dos pastores, através da vida do apóstolo Éder Gregório, né? E caminhando dentro daquilo que assim, eu tenho possibilidade de estar caminhando. E uma coisa assim, que dentro da paternidade agora qual eu estou, eu aprendi assim, que me veio uma palavra hoje assim, né, que a gente não é papagaio. Nós não somos papagaios, nós não estamos para repetir ou para copiar o que as outras pessoas fazem. Nós estamos para caminhar segundo aquilo a qual o Senhor tem nos direcionado. Então, você não precisa copiar o que a outra pessoa faz. Você precisa ser você. Você tem que ser você diante do Senhor. Você tem que se despedir diante do Senhor e ser você. E sendo você, você vai estar agradando a Deus. Eu não posso ser a Maria disse, eu não posso ser a pastora. Eu não posso ser o pastor, eu não posso ficar imitando aquilo que ele faz. Eu tenho que buscar a resposta do Senhor dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, dentro daquilo que o Senhor me deu de entendimento, para que eu possa amadurecer e crescer. E isso eu quero estar passando, né, para os irmãos dentro da leitura a qual eu vou fazer. E o Senhor, ele me deu a palavra ali no livro de Daniel. E Daniel 3, quando o rei Nabucodonosor ele faz a estátua, né, para que todos da província ele viessem adorar. Todos aqueles da província ele viessem adorar aquela imagem. Ele chamou os homens que fossem fazer tocar as músicas. Ele chamou também os prefeitos, as autoridades daquele lugar, aquelas autoridades para poder estar ali se prostrando, dobrando diante, para que ele mostrasse o poder e o senhorio dele dentro daquele lugar. E aqueles homens ali foram. E quando a flauta, a gaita tocou, todos se prostraram ante aquela imagem. Mas a história ela nos relata que teve 3 que não se prostraram diante daquela imagem. E aqueles 3 não se prostrando diante da imagem, chegaram diante do rei e falaram, aqueles 3 administradores, aqueles 3 homens que você contratou, que você separou para poder servir, eles não se prostraram diante da imagem a qual o Senhor fez. Eu estou falando assim, sem ler, porque para mim poder dar seguimento à palavra e entrar dentro do propósito ao qual eu quero estar trazendo para vocês, amém? E
quando eles apresentaram a Nabucodonosor, aqueles 3 homens, nos quais ele ordenou para que aqueles homens fossem, ali ele chegou diante de Sadraque, Mesaque e Abednego ali e falou assim, eu vou mandar tocar novamente. Aí vocês vão se dobrar, vocês vão prostrar diante do Senhor, diante da imagem a qual eu fiz. E aí aqueles homens responderam, aí eu vou entrar na palavra, né? Aqueles homens ali responderam. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e a quem nos pode livrar, ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou os homens mais fortes que estavam no exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abednego para os lançar no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava-se, o forno estava sobremaneira quente, e as chamas do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. E eis que os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no forno de fogo ardente. Então o rei se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus capitães, não lançaram 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. E respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há de são eles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém? E quando o Senhor ele me deu essa palavra, ele falou que quando eles levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para a Babilônia, eles levaram ali, eram príncipes, homens escolhidos, para poder estar ali servindo ao rei, para poder aprender aquela língua, aprenderem aquilo a qual Nabucodonosor tinha determinado que eles assim aprendessem, né? E eu fui buscar na palavra, porque diz assim, que aqueles jovens, eles tinham de comer da mesa do rei. Aquilo que o rei tinha determinado para eles comerem ali. E o chefe daqueles homens chegaram e disseram que eles tinham de comer aquela só que esses 4 homens, eles não aceitaram a comer aquele alimento. Eles não aceitaram comer a comida da mesa do rei. E quando eu falo de alimento, eu falo de comida, eu vou dentro da palavra, e aquilo que você come é aquilo que você é. Aquilo que você se alimenta é aquilo. Quem está te alimentando? Quem vai te dar o sustento? Quem vai te dar o alimento?
E você comendo daquela mesa, você vai estar alimentando daquilo que aquela pessoa está te oferecendo, aquilo que a pessoa é. E na palavra do Senhor, diz que o Senhor alimentava Adão e Eva ali no Jardim do Éden, né? Que ele fez o plantio ali em Gênesis 2:16, que ele fala que ele plantou, né? E de tudo que ele plantou, que eles poderiam se alimentar. E aqueles ali, eles se alimentavam daquilo que Deus dava para eles. E a decisão de Daniel foi de não se alimentar das iguarias do rei. Ele não quis se alimentar daquilo que o rei estava apresentando para eles. Esses homens não queriam se contaminar com aquela alimentação, né? Pelo que a história relata. E quando a palavra também aqui em Daniel 1 fala assim, que eles escolheram homens formosos, de aparências, né, e de douto, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, né, de conhecimento, e que fossem hábeis para servir ali no palácio, e que fossem ensinar as letras e a língua dos caldeus. Só que esses homens, a palavra do Senhor, ela nos diz ali em Deuteronômio 6, que o povo judeu, eles aprenderam aquilo que era passado para eles desde criança. O pai dava, vou ler para vocês, Deuteronômio 6, 6, que fala assim, e as palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as intimará aos teus filhos, e delas fará assentado na tua casa, andando no caminho, deitado, e levantando-te. Então, em todo o tempo, aquilo era passado para as crianças. E uma coisa, isso me veio à mente, que eles já tinham um ensinamento, eles já eram educados na Torá, na lei do Senhor. Eles já tinham esse ensino. Então, tudo que eles queriam passar para eles, quando a palavra fala de sabedoria, que era conhecedor de sabedoria, eu comecei a procurar do Senhor, e ele fala assim que os magos de antigamente, os astrólogos, eles eram conhecidos como sábios. Eles estudavam as estrelas, eles estudavam os planetas. Então, o que eles estavam introduzindo, querendo introduzir em Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, era essa cultura. A cultura babilônica que eles estavam tentando introduzir neles. Mas o conhecimento que eles já tinham não permitia com que isso entrasse na mente deles. Isso não permitia com que eles vivessem segundo a cultura babilônica. E quando a palavra ela me levou lá em Sadraque, Mesaque, Abednego, ali na frente da fornalha, que o rei determinou que eles assim se prostrassem ante aquele som, eles já tinham ouvido o som do Senhor, eles tinham intimidade com o Senhor, eles buscavam do Senhor, que quando Daniel fala que Daniel, 3 vezes ao dia, Daniel ia para a varanda, para o alpendre ali na frente da janela dele, e se virava para Jerusalém, e adorava o Senhor, orava o Senhor, e buscava do Senhor. E eles eram amigos, e se eles eram amigos, da mesma forma, eles buscavam a presença do Senhor. Então, eles tinham conhecimento do Deus a qual eles serviam, dos momentos de adoração, dos momentos de busca. Eles sabiam que se Deus quisesse livrar, ele livraria. Mas se Deus não quisesse livrar, ele não deixaria de ser o mesmo Deus a qual eles estariam adorando naquele dia, ou naquela hora, ou no tempo determinado pela vida deles. Eles não se importaram se eles iam morrer, porque eles conheciam a quem eles serviam. Quando eu falo de um lugar de adoração, de um lugar a qual nós procuramos, a qual nós queremos ouvir o Senhor falar, que nós precisamos ouvir o Senhor falar, era o que eles faziam. Eles buscavam estar na presença do Senhor. Quando eles não se alimentaram, eles sabiam que o Senhor falava para não se contaminar com as iguarias daquele lugar. Eles tinham conhecimento da vontade de Deus na vida deles, do segmento, aonde eles deviam caminhar, aonde eles deviam ir. E quando hoje nós procuramos essa intimidade com o Senhor ele fala conosco o tempo inteiro. Só que muitas vezes nós não paramos para ouvir aquilo que Deus está falando. E quando o Senhor me levou, os jovens ali na fornalha,
Quando aqueles homens que diz assim, né, que eram homens fortes, né, e que ataram ali a Sadraque, a Mesaque, a Abednego, lançaram eles no fogo, mas a palavra ela também diz assim, que estes homens, quando foram lançar Sadraque e Mesaque, Abednego, eles morreram queimados. E aí eu perguntei para o meu Senhor, eu falei, uai, como assim? Eles morreram queimados? E o Senhor, ele deu livramento para Sadraque e Mesaque. O Senhor falou, eu dei para eles antes deles caírem na fornalha, porque a fornalha estava tão quente que os homens, os que foram lançar, eles já tinham morrido queimados. O Senhor estava à frente deles. Quando eles chegaram lá embaixo, eles já não havia queimadura, porque desde a boca da fornalha, desde a entrada do fogo, ele já estava presente na vida deles. Porque senão o fogo teria consumido antes deles caírem lá embaixo. A presença do Senhor já estava com eles. Porque na hora que eles declararam, se o Senhor quiser, ele nos salva. Mas se ele não quiser, ele nos salva. Eles mostraram a segurança, a confiança no Deus a qual eles serviam. Porque o Senhor, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E a gente anda ansioso, e a ansiedade, ela provoca medo, ela provoca insegurança. E eles tinham essa segurança, eles tinham essa confiança no Deus a qual eles serviam. Porque eles não tiveram medo de cair na fornalha. Aí eu peguei, de mim mesma, né? Como diz o apóstolo Éder, né? Eu creio que aquela fornalha ali, ela já tinha sido acesa outras vezes, porque dessa vez ele acendeu ela 7 vezes mais, e o povo se prostrou com muita facilidade diante do som das músicas. Eles já se prostraram, porque a hora que o rei falou, eu vou lançar lá, como se eles já soubessem que se eles não se prostrassem, eles seriam queimados. Mas eles não conheciam o Deus a qual Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel conheciam. O Deus a qual você conhece, o Deus a qual eu conheço. Eles não tinham intimidade. E o Deus de livramento os livrou. Como Deus tem livrado. Hoje teve uma oração muito linda que falou assim, que o Deus da vida, né, o Deus que nos ressuscita, eu achei muito lindo que quando Paulo ali foi picado por aquela serpente, o Deus da vida estava com ele, o Deus da vida que estava com Paulo. A hora que a serpente picou na mão dele, é o mesmo Deus a qual estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus a qual estava lá com o povo lá no Egito, quando eles precisavam de atravessar o mar, o faraó atrás, o mar na frente, e eles precisavam de atravessar. Eles tiveram de confiar, porque eles não viram Deus. Eles não viram, eles tinham que confiar, porque Deus falou com Moisés, marcha, diz ao povo que marcha. A única coisa que eles viram foi o mar, a única coisa que Sadraque e Mesaque viu foi um fogo. Mas e a certeza no coração? E a certeza no coração do homem? Hoje nós estamos perdendo essa certeza, hoje nós estamos perdendo essa confiança, porque tem tanta coisa sendo pregada dentro do Evangelho do Senhor, porque aonde nós somos alicerçados dentro da palavra do Senhor, sabe? Hoje nós não... As dificuldades, as adversidades que as pessoas têm passado, que eles não estão vendo mais o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que faz mudo falar, faz cego ver. O alicerce que o Senhor assim construiu e edificou a casa dele em nós, está sendo derrubado, está sendo minado. É como, eu falo assim, é como um prédio construído e embaixo dele começa a infiltrar. Vai sendo aos poucos. A palavra que está sendo liberada hoje, ela está minando aquele alicerce aos poucos. E nós não estamos percebendo. Nós não estamos conseguindo ver. Mas nós precisamos voltar à essência. Vou dizer assim,
da adoração, como diz o louvor, né? A essência da adoração, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, porque o Senhor fala quando nós o buscamos, ele se deixa ser achado. Só que hoje a adoração diminuiu. O que o pastor acabou de falar assim, que a gente fala pai, mas não é aquele pai, sabe? Não é aquele pai, mas não é. Porque de primeiro você falava pai, assim, trazendo o pai para perto, querendo o pai perto de você, um pai que te acolhe, um pai que te abraça, um pai que você sabe que vai ter segurança nos braços dele. Você fala pai, sabe? E ele te toma nos braços. Hoje, essa segurança de pai, esse conhecimento de pai, essa paternidade, sabe, porque estes homens, eles conheciam Deus como Deus. Hoje nós conhecemos Deus como Pai, porque Jesus Cristo nos deu essa abertura, este livre acesso, quando ele nos introduziu nele, ali junto do Pai. Hoje nós não precisamos ter tanto medo de Deus, hoje nós precisamos ter respeito, sim, pela palavra, mas temos essa convicção que ele é nosso Pai. E quando nós vamos orar, eu acho muito lindo, né? Papai, meu Abba. Isso hoje não tem mais isso, essa comunhão, esse relacionamento. Nós precisamos voltar a um relacionamento, uma intimidade, um lugar de adoração no Senhor, um lugar de busca no Senhor, para que nós venhamos conhecer que Deus é esse que livra o homem da fornalha, que livra o homem ali na cova dos leões, que abre o mar vermelho. Um Deus de oportunidades, que nos dá a oportunidade para nós estarmos na presença dele. Um Deus que nos chama para perto. Um Deus que quer um tempo de intimidade com a noiva dele. Um Deus que chama e quer nos abraçar. E quer que nós andemos com ele. E que nós os conheçamos. E quando o Senhor ele começou a trazer essa palavra, houve um tempo a qual eu buscava do Senhor, e o Senhor ele se revelou a mim com o pezão de Jesus. Você sabe, irmãos, eu deitava, eu rolava no chão, chorava com Jesus, esse paizão que o pastor falou, sabe? Eu tinha ele assim tão vivo na minha alma, no meu espírito, sabe? Que um dia o Senhor ele se manifestou no pé dele. Um pé grandão, que eu me senti uma xixiquência. Mas como é que você sabe que era o pé de Jesus? Irmão, tinha a marca do cravo lá. Tinha a marca do cravo lá. Aí, esses tempos, o Senhor Jesus falou assim, é isso que eu quero, é você onde? Nos meus pés. Buscando essa intimidade a qual você tinha, esse relacionamento a qual você tinha. E é um tempo de adoração, é um tempo de entrega, é um tempo de você se despir diante do Senhor. Nós vimos um Halloween, um negócio de bruxo, e bruxo para lá, e bruxo para cá, e papapá para lá, papapá, sabe? E isso nos amedronta e nos tira um pouco de quem é nosso Deus. Isso não amedrontou aqueles homens. Pensa, irmão, você tinha uma fornalha acesa. Você tinha um fogo que ia te queimar. Você viu 2, 3 homens caindo, antes de cair dentro da fornalha, morrendo queimado. As atrocidades que aconteciam com aquele povo antigamente, e eles criam naquele Deus. Eles tinham certeza que se eles morressem, não tinha problema. Por quê? Porque eles confiavam no Deus a qual eles serviam. E hoje nós não temos essa segurança. Hoje, se porventura, eu falei assim, né? A gente fala assim, nossa, está acontecendo tanta coisa lá em Israel, não, já pensou a igreja, papapá, né? E aí eu peguei e falei, não, Jesus, será que alguém chegar com uma 38 assim na minha testa, eu vou falar que eu sirvo o Senhor mesmo? Será que eu vou ter essa coragem?
né? Então, assim, eu comecei a colocar dúvidas em mim mesma, eu comecei a colocar interrogação em mim mesmo. Para quê? Para que eu possa ter a certeza do Deus a qual eu sirvo, porque se uma espingarda, uma faca, que eu, qualquer coisa que vier, eu tenho certeza de quem eu sirvo, para onde que eu vou e aonde que eu estou. É um tempo de intimidade, é um tempo de busca no Senhor, é um tempo que nós precisamos gastar no Senhor. O que eu tenho recebido de alimento, o que eu tenho comido de alimento, é um alimento sólido, a qual está aguzando os meus sentidos espirituais, eu vou dizer assim. Porque para mim voltar a conseguir enxergar o pezão de Jesus, coisa que eu já não via mais, foi necessário eu retroceder. Que teve uma palavra que eu ouvi esses dias de José, que José contava com um copeiro, e o copeiro não falava de José. E ali descobri que é um tempo do Senhor, um tempo para as coisas do Senhor na nossa vida. E este tempo que o Senhor falou é um tempo de adoração, um tempo de busca, um tempo de intimidade, um tempo de estar na presença do Senhor, um tempo de relacionamento com o Senhor. A gente vê só a morte, mas a gente não vê a vida dentro da morte, porque Jesus morreu para nos dar vida. E nós não conseguimos resgatar essa vida do Cristo em nós, porque hoje nós estamos morrendo, e sendo que alguém morreu e nos deu vida, para que nós viéssemos encontrar essa vida. Hoje nós encontramos a morte, mas não encontramos a vida. Hoje nós encontramos o pecado, mas nós não encontramos o perdão. Hoje nós encontramos a treva, mas não vemos a luz. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos retornar, voltar onde caímos. Eu ouvi também isso, que a gente precisa de voltar onde a gente caiu e consertar e continuar a jornada. Porque se hoje você caiu, você pode ter certeza que se você não parar, irmão, você vai alcançar seu alvo. Você vai alcançar o propósito que Deus tem na sua vida. Você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque não foi aquela estátua que parou aqueles homens. Não foi o fogo que parou aqueles homens. Porque eles deram seguimento, eles deram continuidade àquilo que Deus colocou no coração deles. E eles foram honrados pelo Senhor. Porque a palavra nos garante que eles foram honrados pelo nosso Deus. E a palavra também diz que Nabucodonosor falou assim, que se qualquer um blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, seria esmagado, morreria. Então ele passou a conhecer o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, através da adoração daqueles homens que resistiram àquilo que o rei havia determinado. Porque eles ouviram o rei, mas havia um rei dos reis a qual eles obedeciam, a qual eles ouviram a voz. Porque tinha um rei, sim, naquela comarca, mas havia um rei que reina sobre toda a terra. E era esse rei a qual eles obedeciam, era esse rei a qual eles ouviam. Então, por isso, eles foram honrados. E que nós temos ouvido? A palavra nos diz assim, que conhecereis a verdade vos libertará, mas isso não, isso é balela, né? Já não existe mais isso, mais não. Aí tem também, como é que fala? Para a gente ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas para que eu vou ouvir a palavra? Eu já conheço tanta coisa, já tenho ouvido tanta coisa. Então, para quê? Bobagem. Esse Deus que esse povo serve, nossa, bobagem. Irmão, nós temos que ter a convicção que esse mundo, a palavra do Senhor diz que jaz no maligno. Eu não posso seguir os rudimentos do mundo, eu não posso seguir os preceitos do mundo, aquilo que o mundo tem implantado e tem tentado trazer à nossa mente tem que estar oculta em Cristo. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem falado e sair das contaminações do mundo, sair dessas iguarias do mundo, deixarmos de comer aquilo que o mundo tem trago a nós, porque estes homens têm rejeitado aquilo que a Babilônia ofereceu para eles.
o conhecimento a qual a Babilônia tinha para implantar no coração deles, porque eles tinham conhecimento de Cristo, eles tinham conhecimento da Torá, a palavra, a lei do Senhor. E hoje nós estamos ouvindo e seguindo aquilo a qual o mundo tem dito. Por quê? Porque está na moda. Está na moda. Irmão, eu vou ficar fora da moda. Eu vou ficar fora da moda porque a moda está me levando para o inferno. A moda está me levando para o inferno. As palavras que estão sendo ali estão me levando à morte. Estão me trazendo morte. Eu preciso ouvir a palavra de vida. Eu preciso buscar a vida. Eu preciso andar na vida. Eu preciso. A pastora Joselma teve uma palavra que ela deu, que falou assim, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o zoe. Então, assim, se nós andarmos no caminho, nós vamos ter essa vida. Mas nós precisamos estar no caminho, nós precisamos trilhar esse caminho. E estes 3 homens, eles não saíram do caminho. Por mais que a situação a qual eles viviam dentro da Babilônia impulsionava eles para a morte, eles não importavam, porque eles queriam andar na vida. E é o que nós precisamos, andar no caminho de vida, trilharmos no caminho de vida, sermos fortalecidos nessa vida, porque Cristo, a hora que ele se entregou ali no Calvário, que ele foi crucificado, ele falou assim, está consumado. E aquilo que ele consumou lá no Calvário, eu tenho recebido, eu tenho andado nele, eu tenho feito menção disso na minha vida, eu tenho dado testemunho de tudo que Jesus fez, aonde eu caminho, na minha vivência, na minha família, na minha casa. Hoje eu falei assim, eu vou... Gente, vocês ficam para lá, tá? Porque hoje eu vou estar trazendo a palavra, meu esposo teve aqui atrás, né? Todo mundo viu, né? Então, assim, quando eu vou falar alguma coisa, eles ouvem. Quando eu entro, eu ia ficar ali no meu cantinho, sabe, entre a cama e o guarda-roupa. Aonde que eu busco do Senhor no meu lugar de intimidade? O Senhor. Aí eu falei, não, Jesus, vou arrumar um lugar mais confortável para me sentar, porque se eu for abaixar ali, quando eu levantar, minhas pernas vai estar tudo dormente. E eu peguei e sentei aqui para poder trazer aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, um lugar de intimidade seu. Preserva o seu lugar de intimidade, não deixa ninguém te tirar. Porque o dia que você tiver de enfrentar o fogo, o dia que você tiver de enfrentar a cova dos leões, ou o dia que você enfrentar o mar, ou um exército atrás de você, você precisa saber com quem que você anda, com quem você está, a quem você serve, a quem você tem ouvido, quem tem te alimentado. Nós precisamos disso. Temos este lugar de intimidade no Senhor. Porque este lugar de intimidade não é o cantinho da minha cama entre o guarda-roupa e a cama, não. É no Senhor. Todas as vezes que eu vou ouvir uma pregação, uma live, eu estou lá na cozinha, ouvindo do Senhor, falando do Senhor. Mas no lugar de intimidade com o Senhor, é diferente. No lugar onde eu busco o Senhor, é diferente. E quando o Senhor ele me mostrou cada pessoa em um ambiente, falando dele, buscando dele, trazendo dele, ele falou assim, cada pessoa a qual você tem olhado, eles têm um lugar de intimidade deles comigo. Eles têm o secreto deles comigo. Eles têm um momento de comunhão comigo. Fala para eles isso. Fala para eles isso. E esse lugar de intimidade no Senhor, a qual esses homens tinham, que olhava lá para Jerusalém, levantava suas mãos, e como eles foram escolhidos como sábios, como leitores das estrelas, eles liam as estrelas, sim. Eles conheciam aquilo que Deus colocava no coração deles, sim. Eles tinham entendimento, sim. Eles tinham aquilo que Deus queria que eles tinham, porque Daniel, ele interpretava até sonhos. Eles tinham um relacionamento com o Senhor, de tal forma que Daniel chegou e falou assim, o rei, ele está com um sonho lá, mas não fala para ninguém, eu preciso saber o que passou no coração daquele homem, o que subiu na mente dele,
Porque ele falou que vai matar todo mundo se alguém não trazer a revelação daquele sonho. E os magos, os representantes dele, falaram assim, ó, rei, não tem como a gente saber isso, não. Não tem como nós desvendar isso, não. Isso aí, ó, é coisa lá daquele que está lá no alto, é dos deuses. Nós não temos comunhão com esse Deus. Nós não temos. E aí o rei falou, então vai morrer todo mundo. Daniel, Sadraque, Mesaque não estavam ali. Eles foram lá, pegaram os 4 para morrer junto com eles. Quando não conseguiram a revelação do sonho do rei. Ele falou, levantou o decreto, vai morrer todo mundo. Eles foram lá, pegaram os Sadraque, Mesaque, vocês também vão morrer junto com nós. Aí ele falou, uai, porque... aí eu conjecturando, uai, por que nós vamos morrer junto com você? Porque ninguém conseguiu desvendar o sonho do rei. Eles se reuniram e falaram assim, ó, espera mais um pouquinho. Falaram lá com aquele homem que tinha feito o decreto, só mais um pouquinho. Eu vou buscar do meu Deus. E o homem concedeu a oportunidade para ele buscar do Deus dele. Ele falou assim, olha, vamos reunir, vamos buscar do Senhor. E ele pediu e rogou ao Senhor que revelasse e interpretasse aquele sonho. O que ele buscou? Aonde que ele buscou? Irmãos, eles estavam na Babilônia. Ali tinha deuses para tudo quanto é lado. E foi o que eles tentaram implantar no coração desses homens, foi a cultura babilônica. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, adentro de Belo Horizonte, com uma cultura. E essa cultura, se eu não vigiar, ela entra dentro de mim. Porque aqui na floresta, eles são boêmios, eles são noturnos, eles são da noite, eles curtem a noite. Aqui abaixo da minha casa tem um boteco que toca tambor a noite inteira. Só que, para a glória de Deus, Deus deixa eu dormir. Eles podem tocar os tambores até a hora que eles quiserem. Porque a hora que eu deito, o Senhor me leva no sono e pronto, acabou. Meu Deus faz isso comigo. Eu durmo e pronto. Eles podem arrebentar lá os tambores. Que nada me acorda. O mundo pode desabar. Eu estou guardado em Cristo. Minha mente está em Cristo. E isso é verdade. Isso é verdade. O mundo está falando. Eles conheciam esse Deus. Eles tinham esse Deus. É necessário que nós voltemos à essência da adoração. É necessário que nós voltemos a ter esse tempo de intimidade, de comunhão com o Senhor. Aí tem algumas pessoas que falam assim, eu jejum, eu tenho buscado o Senhor. Aí eu falo assim, irmão, você está matando só a sua carne, você não está fazendo nada com Deus, você está matando as suas vontades. Para você buscar do Senhor e ter algo do Senhor, você precisa ter intimidade, você precisa ter um relacionamento. Você matar os desejos da sua carne, sim, é ótimo. Porque a sua carne, ela quer como é que fala? Não quer, muitas vezes, ter uma comunhão com o Senhor, não quer estar num lugar com o Senhor, quer ir para frente da televisão, quer assistir uma série, quer entrar no WhatsApp, quer entrar no Instagram, no Facebook, fofocar do povo, e aí vai. Aí você entra no jejum e mata a sua carne. Mas para você ter algo do Senhor, revelação do Senhor, irmão, vai para o joelho, se dispe na presença do Senhor. Tem um momento de intimidade com o Senhor. É isso que a noiva faz nas noites de núpcias. É como se estivesse na noite de núpcias com o Senhor. Você se coloca na presença dele do jeito que você é. E cheio de suas mazelas, ele te limpa todinho. Ele tira seus espinhos, suas sujeiras, e você volta limpinho. Sabe, você entra chorando e sai sorrindo. Porque ele é tão lindo que ele te ama do jeito que você está, mas tenha certeza, você não vai ficar do jeito que você está. Porque você entra com seu coração aberto na presença do Senhor. E ele limpa. Ele tira a sujeira. Mas aquele cantinho, a qual você fala assim, esse cantinho que Jesus, irmão, abre também. Abre aquele cantinho ali, que você muitas vezes tem vergonha de falar diante do Senhor. Porque ele precisa de conhecer você por inteiro. Não é que ele não te conheça na integridade, não é que ele não te conheça. Mas ele precisa que você declare, ele precisa que você fale. Ele precisa que você se entregue a ele.
E era o que esses homens faziam, eles tinham entregue, eles se entregavam na presença do Senhor, eles se derramavam na presença do Senhor. E eles alcançavam aquilo a qual eles buscavam em Deus, porque eles se entregavam por inteiro. Não era a cultura do lugar, não eram os ídolos, não eram as músicas, não eram as baladas, não era nada que fazia eles perder a visão. Eles tinham uma visão, eles tinham foco. O alvo é Cristo. O meu, seu é Cristo. É Cristo. Se entrega a Ele. Coloca-se no lugar de intimidade e de adoração do Senhor. Amém? É essa palavra que eu queria deixar para vocês. Porque quando o Senhor falou que aqueles homens ali que foram jogar, né, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, antes mesmo eles já haviam morrido. Ele falou: eu sou o Deus de livramento, porque antes que acontecesse, eu já estava com ele. Antes eu sou. Eu falei: glória a Deus, porque antes ele já era com eles, ele já estava com eles. Porque ele caminhava com eles. Eles tinham segurança, eles tinham confiança. Eles confiavam. Eles tinham confiança, eles tinham plena certeza. Ah, apóstolo Paulo diz, né? Nem a morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nada separou o amor de Deus da vida desse homem. Nada. Nada. Porque ele podia morrer. Porque se ele jogar lá por causa que parece que a fornalha tinha uma parte assim, pelo que a Bíblia fala, era uma parte em cima e tinha uma boca assim embaixo, uma porta embaixo. Aqui de cima, que eles jogaram eles lá dentro da fornalha. E foi aqui de cima que os homens morreram, antes de jogar eles lá dentro. Então, acho que eles foram morrendo e já foram jogando eles lá dentro. Porque para eles caírem lá dentro, a hora que eles morreram, eles puxaram eles junto. Porque só estavam eles lá em cima, isso eu conjecturando, tá, gente? Estavam lá em cima, os homens, o Sadraque, Mesaque e Abednego. A hora que o fogo pegou eles, queimou eles seguraram os 3 homens, se abraçaram, caíram. Mas para eles não teve jeito, não. Ou para os outros 3 teve, que tinha mais um junto com eles. Aí quando o rei, eu não sei como é que era essa fornalha, não, que parecia ser transparente, porque o rei estava sentado lá e estava vendo os 3 andar lá dentro. Não sei como é que era, porque para mim, de primeira, era tudo feito de cimento, de barro, mas o rei estava vendo eles andar lá dentro. Eu trago é da minha imaginação, tá, gente? Porque antigamente os fornos que a gente fazia de barro, assim, cheio de lenha embaixo, né? As mães colocavam o biscoito assim dentro para assar, assim, tinha uma portinha, o povo ficava embaixo. Era tudo de barro, mas não enxergava o biscoito lá dentro, não. Nós só enxergava o biscoito na hora que ele chegava cá fora, assadinho, gostosinho. Então, aí eu imagino que a fornalha era assim, mas só que não era desse jeito que eu imaginei, porque o rei conseguia ver isso lá dentro. E conseguia ver o anjo andando com eles lá dentro, a presença de um anjo andando lá dentro. Então era tudo diferente do que eu imaginava, mas uma coisa eu sei, que o Senhor era com eles, que o Senhor estava com eles, antes mesmo deles caírem lá dentro. E o Senhor, antes mesmo de você acontecer qualquer coisa, qualquer imprevisto, você tem que ter a certeza que esse Deus é com você, que esse Deus, ele anda com você, porque ele é maravilhoso. É esse Deus é que eu estou buscando. É esse Deus que eu estou querendo. O tempo inteiro. A partir do momento assim que o Senhor tem me dado uma alimentação assim tão que eu estou até com medo de explodir, tão gordinha que eu estou ficando espiritualmente, sabe? Mas para a glória de Deus, você consegue alcançar essa confiança no Senhor, essa maturidade no Senhor, porque o Senhor ele busca crentes maduros. Não um crente cheio de mimimi, não um crente cheio de traumas. Porque você pensa bem, se esses homens eles tivessem algum trauma deles, a hora que o rei fala assim, ó, vocês vão trabalhar? Sim, 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 sim. Não mata mais não, não joga mais não. Eles não tinham trauma não, eles eram convictos da fé deles. Eles eram convictos de quem eles eram em Deus. Eles tinham essa segurança de quem eles eram em Deus. Nós precisamos de ter essa segurança, essa convicção de quem nós somos em Deus. Porque
essa maturidade, esse crescimento, esse alimento a qual nós temos comido, nos alimentar, ele vem da parte do Senhor. E ele traz maturidade para o nosso coração, ele traz entendimento, ele traz conhecimento. E é esse Deus que eu trago para você nessa noite e apresento para você essa noite. E que você possa receber dessa palavra e você possa meditar nela no decorrer desses tempos, dessa serva do Senhor, que hoje traz essa palavra para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, no decorrer desses dias, no decorrer desse tempo, a qual muitas vezes eu, assim, olhando assim dentro da câmera, eu vejo duas pessoas olhando dentro do meu olho, e tem hora que o olhar deles são tão fixo dentro do meu olho, que é tipo um olho de pai, quando você olha assim, o pai fala assim, ó, você anda do jeito que eu estou te mostrando. Você me dá orgulho. Você não me faz ficar envergonhado, não. Se chegar lá em casa, espero que seja. Espero. Né? E assim, né? A gente anda no conselho do pai. Mas o pai, ele só corrige porque ele te ama. E ele não faz o que você quer. Ele faz o que é melhor para você. A Bíblia fala isso. Então, não é só na questão de pai, de sangue, de DNA, não. É o pai a qual nos recebe, o pai a qual nos ensina, o pai a qual nos discipula e nos disciplina. Esse pai, ele nos ama. Aí você vai por um caminho e fala, não é lá, não. Mas ali é mais fácil, mas não é lá, não. Mas... Aí ele só dá aquela olhada assim. Aí você fala, não, tudo bem, parei. E fica quietinho. É esse pai que nós temos recebido. É essa correção que nós temos recebido. É esse jeito que eu tenho recebido. E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade que eu tive de estar trazendo a palavra, né? E eu passo a palavra de novo para o pastor Alexandre, pastora Fátima, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. A paz do Senhor. Shalom, shalom. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Nessa linha de raciocínio aí de domingo para cá, a nossa situação não é muito confortável, porque o que Deus tem falado é algo assim bem de muita responsabilidade. Deus tem falado sempre isso, mas de domingo para cá tem bastante palavra. Ontem no bate-papo ainda eu coloquei que foi sobrenatural e não pensa que foi sobrenatural porque nós ficamos orando, porque recebemos uma visitação. Foram palavras duríssimas, mas foi sobrenatural porque Deus está nos alinhando, nos responsabilizando e nos levando para um lugar de entendimento aonde nós vamos ter condições de enfrentar o porvir, porque nós estamos para enfrentar algo muito complicado. E se nós ficarmos com o evangelho raso, se nós ficarmos com alguma coisa muito mais ou menos, nós não vamos aguentar. Então, o Senhor tem aprofundado o aprendizado, o ensino, e Ele tem falado, ó, a coisa vai estreitar. Então, no domingo, nós falávamos a respeito daquela reserva, daquilo que nós tínhamos da época da fartura, depois da escassez, o que fez falta. E hoje a missionária vem e fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, da cultura que eles tinham. Então, a fartura que eles tinham lá na cultura deles fez com que na escassez que eles enfrentaram lá na frente, eles tinham como suprir aquilo. Assim como Moisés também foi criado pela sua mãe até os 5 anos, e aqueles 5 anos foi a base que a mãe dele ensinou para ele. Foi o que deu tempo dela falar para ele aonde ele ia, o que ia acontecer, e ela passa a cultura do céu para uma criança. Mas lá na frente, quando a escassez chega lá dentro do Egito, numa cultura pesadíssima daquela, ele consegue romper aquilo, porque ele tinha uma cultura. Aquela fartura fez diferença para ele no momento de escassez, ele pôde aplicar aquilo. Então, nós temos batido nessa tecla
e que nós fiquemos realmente debaixo dessa atmosfera. Aplique aquilo que você tem nesse momento de escassez. E se você não tem, vai atrás, vai gerar. Então, ontem mesmo, no bate-papo, foi falado a respeito de humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele, ao seu tempo, te exaltará. Foi falado de ficar 390 dias deitado de um lado, mais 40 do outro, que Deus mandou um profeta ficar. E chegou uma hora que teve que amarrar ele na cama, porque ele já não estava aguentando mais. Então, Deus está falando, você vai ter que aguentar o processo até o final, nem que eu tenha que te amarrar. Então, nós estamos recebendo palavras assim, de direcionamento, mas são palavras que realmente é para crente, para quem está afim de fazer a diferença. Aí veio a outra irmã falando a respeito de Paulo, de naufrágio, de Ilha de Malta e de víbora. Então, Deus está trabalhando a respeito de tudo isso daí. E aí nós temos entendido que a vida está nos perseguindo, graças a Deus. Se abrirmos o microfone aqui para cada um, nós vamos ter aqui testemunhos de perseguições que nós sofremos, que parecia perseguições de morte, mas se nós estamos aqui, quem está nos perseguindo, na verdade, é a vida. Já éramos para ter morrido mesmo, literalmente, às vezes, não só na vida espiritual, mas na vida física mesmo. Eu mesmo já fui ameaçado de morte umas 2, 3 vezes, e eu creio que outras pessoas aqui, eu sei que já passaram por esse caminho também, e não era para a gente estar aqui. Mas se nós estamos aqui é porque a vida tem nos perseguido. Aleluia. E ontem ainda nós falávamos no bate-papo a respeito daquela víbora, quando Paulo, ele sacode a mão ali e joga ela no fogo. Se você for pesquisar hoje na Ilha de Malta, não existe víbora até hoje. Paulo executou um juízo naquele lugar, e não somente aquela víbora, mas ele exterminou uma raça, ele exterminou uma manifestação de morte de um ambiente para sempre. Então, isso é muito tremendo. Quando nós enfrentarmos esses adversários, nós estaremos extirpando um ambiente de morte para sempre, não somente para as nossas vidas, mas para quem vier depois. Então, graças a Deus por isso, que o Senhor tenha misericórdia. Hoje cedo nós amanhecemos às 6h09 da manhã, uma palavra no Ministério Morra da irmã Dirce, falando a respeito com quem você se alimenta, a mesa. Aí vem a irmã à noite para falar da mesa, com quem você se alimenta, a cultura que você está se alimentando. Então, Deus tem uma linha de raciocínio completa, exata, para falar, coma do céu, porque a guerra virá e você precisa estar bem alimentado. Coma das realidades do céu. Amém? Hoje eu estava também pensando em algo a respeito da minha vida. Quando eu trabalhava no comércio, meu pai era um homem, assim, raramente ele elogiava alguém por qualquer coisa. Meu Paulo está aqui, trabalhou com ele, conhece a vida dele, sabe de tudo, e era um homem difícil, minha irmã. Ele era difícil de elogiar alguém. Mas eu lembro que uma época ele falava para mim assim: você é o melhor arrematador de vendas que eu já vi. Você, para fechar uma venda, você está de parabéns. E por que eu fazia isso? Porque eu conseguia tomar a decisão pela pessoa. Porque as pessoas, no geral, elas são às vezes muito indecisas. E você está num balcão de açougue, antigamente lotado, aqueles balcões, aquele monte de gente, e a pessoa fica: não sei se eu faço, não sei se eu vou, não sei se eu venho. E aí eu decidia por ela. Então, por exemplo, se eu mostrasse uma peça de fraldinha que tem uma gordura, e a mulher falava assim: ai, tá meia gorda, o marido falava: eu gosto. Eu já falava: o que mais que o senhor quer, além da fraldinha? E já colocava de lado, já decidia por ela, baseado na decisão dele. E mesmo que ela estivesse sozinha também, eu dava um jeito de decidir por ela, e geralmente eu efetivava aquela venda. Então, hoje, o senhor começou a me lembrar disso daí, por quê? Porque nós temos uma guerra, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós precisamos, no espírito, decidir logo. Quando nós ficarmos meio vacilando, meio, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou para cá ou para cá, decida logo. Empregue logo a sua decisão. Fala: não, você vai ficar aqui, você vai ler Bíblia mesmo, você vai orar mesmo, você vai ouvir a palavra, você vai... entendeu? Então, decida. Decida logo no espírito e tira a oportunidade da carne decidir. Tira a oportunidade de realmente o adversário decidir. Então, arremate logo essa venda, arremate logo
esse caso tomando uma decisão favorável para você. Seja rápido nisso e não deixe com que esse ambiente te traga para uma decisão desfavorável, para que você não perca a venda. E o que é perder a venda? É justamente ter um prejuízo ou deixar de ter um lucro por não ter tomado a decisão certa. Verdade. Porque se eu não vendo aquela carne para aquela pessoa, eu venderia para outra. Eu não estaria tendo um prejuízo, mas eu estaria deixando de ter um lucro. Porque se eu vendo aquela para outra, eu já vou vender outra coisa. Então, nós não podemos deixar de ter aquele lucro dentro do âmbito espiritual. Decida logo. Pare de ficar pensando o que eu vou fazer, porque essa indecisão tem nos roubado. Tem feito com que nós percamos a manifestação daquilo que já era para a gente estar avançando. Então, tome logo as decisões. E outra coisa que Deus falou hoje comigo, eu estava num atendimento e saiu um assunto, né, de abusos, de problemas que a gente passa na vida. E aí a pessoa me falou assim, eu pensei em matar essa pessoa. E eu não queria que ela morresse somente. Eu queria matar essa pessoa e eu queria que essa pessoa visse que foi eu que estava matando, para ela saber o tanto que eu odeio ela, que eu odiava ela. E aí eu comecei a pensar nesse quadro e algumas coisas da minha vida que eu passei nesse ambiente, eu projetei algumas coisas também em certa época da minha vida. E dentro dessa linha de raciocínio, eu queria que você começasse a pensar um pouco dentro de ambientes que você passou de crueldade, de abusos, de dificuldades. Se você projetou uma vingança, uma morte, algo do tipo, o que você projetou, presta atenção nisso, com o mesmo requinte de crueldade que você projetou a vingança, que você projetou a morte, é o tanto que você ficou ferido. Você só tá pondo para fora o tanto que te machucaram. E eu não tinha essa consciência hoje do tanto que eu fui ferido nessa situação. Então, depois do atendimento, nós fomos orar e eu orei saindo daqueles ambientes de tanta machucadura que eu não tinha percebido o tanto que aquilo tinha me machucado e também liberando a pessoa até o nível que essa pessoa me machucou. Porque, na verdade, eu tinha um entendimento mais raso. Então, o mesmo projeto que você fez. Ah, pastor, mas já está tudo resolvido. Presta atenção. De repente, você já está com o seu coração limpo, está tudo bem, mas você não entendeu na profundidade que te machucaram. E você vai conseguir entender isso com o projeto de morte que você fez para essa pessoa. E talvez você precise se limpar um pouco mais. Então, medita, se você estiver nessa situação, você ore aí na sua vida. Amém? Então, da minha parte é isso, que Deus abençoe. Muito obrigado, missionária Fátima, obrigado por cada irmão que entrou aí. Quinta-feira que vem, irmã Geni, em nome de Jesus, dia 9/11, e domingo, culto às 19 horas com a Santa Ceia. Amém? Em nome de Jesus, pastora Fátima vai falar alguma coisa e está orando para encerrar. Mas na minha vida eu percebi que eu não programei vingança, uma vingança declarada. Eu programei a indiferença. Nessa mesma conversa, o que Deus falou comigo foi a indiferença. E a indiferença, amados, é uma vingança, é um ódio camuflado. Ela fica lá dentro, mas a pessoa a qual você observou e que te fez mal, usou requintes de crueldade, o que você faz? Você mata ela dentro do teu coração. E tudo que ela faz, a gente dá de ombro. Parece que nada aconteceu, parece que aquela pessoa já está morta dentro de você. Só que você não quer se envolver, você não quer pôr a sua mão. E isso, às vezes, a religiosidade faz com perfeição. Porque a gente olha e acha assim, não, está tudo bem. Porque você não tem aquele desejo de vingança. Então você acha, não, eu não tenho desejo de vingança. Só que a vingança tem outras faces, não é? Às vezes a gente fala, eu não quero o mal dessa pessoa, só que também você não quer que ele esteja livre de dentro do teu coração. Se você sondar um pouquinho mais, você matou essa pessoa de uma maneira extremamente profunda, porque nada que ela faz abala você. Em que sentido? No sentido de você falar assim, tanto faz, eu não estou nem aí para ela mesmo, tanto faz, só que esse tanto faz é como um cabide de coisas horríveis que nós mantemos dentro do nosso coração, porque tem alguém morto lá dentro. Então, é necessário que nós entremos na presença de Deus e vamos falando com Ele. Eu nem ligo se aquela pessoa não olhar mais para minha cara. E daí? Tá tudo bem, eu não me importo com ela.
Só que esse dar de ombro quer dizer que ela já está morta dentro de você e ela está cheirando mal às narinas de Deus. E é importante, é necessário você ir até o Senhor, como meu esposo falou, nós já estamos um tempo ali orando, falando para o Senhor remover a indiferença, porque a indiferença te torna frio, te torna fria no relacionamento, entende? E isso daí não pode acontecer na nossa vida. Nós temos que ter um coração caloroso, cheio de amor, um coração que não pode dar de ombros e achar que aquilo lá não te afeta, porque afeta, porque ela é um ser humano, o qual Deus nos mandou amar. Amém? Em nome de Jesus. Não vai ter como eu pedir para ela para poder falar, eu vou falar, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Qualquer coisa, Qualquer coisa, depois... depois nós acerta aqui no barraco. Nós acerta aqui no barraco. O que acontece? Dentro da minha vida, da minha casa, que os irmãos já sabem do nosso testemunho, de todas as coisas, mas o meu temperamento, esse planejamento que eu fiz de algo que eu passei, era um planejamento de morte mesmo. Eu planejava na minha cabeça matar essa pessoa de uma forma lenta, porque aí hoje que eu entendi o quanto que eu fiquei ferido dentro desse ambiente. Para minha esposa, em relação à minha vida e outros acontecimentos que ela passou, como o temperamento dela é diferente do meu, ela não planejou a minha morte, ela não planejou me matar. Mas o que ela estava presa até hoje? A consequência do que eu produzi nela foi muito pouco aos olhos dela. Então ela olha isso e ela fala assim: Deus foi injusto comigo porque não deu a ele a paga que ele merecia por todo o mal que ele me fez. Então isso fez com que ela ficasse presa. Então ela não queria me matar, mas ela queria ver com os olhos dela, não uma vingança dela, mas uma punição de Deus, um juízo de Deus na minha vida, para que ela pudesse ver: agora ele colheu exatamente o que ele plantou na minha vida. Agora está tudo quites. Como isso não aconteceu da forma que ela esperava, porque ela não sabe o que eu passei, ela não sabe o quanto que eu sofri, ela não sabe, ela sabe, mas talvez não na intensidade, ou não é o que ela pensava. Como isso não aconteceu da forma que ela raciocinava, como se ela fosse o Deus, porque ela entra no lugar de Deus, esse é o perigo. Nós entramos no lugar de Deus e nós planejamos um juízo. É a mesma coisa de eu planejar a morte de alguém. Ela planejou um juízo, é assim que tem que acontecer com ele. Porque ela então se sentiu ou se colocou no lugar de Deus. Eu sou melhor para dar o juízo do que Deus. Deus é injusto. Deus ficou me devendo, Deus é falho, e isso machucou ela demais para com Deus e para com a minha vida. E o relacionamento dela comigo hoje, até hoje, estava uma benção, mas ela tinha que estar rasgando para fazer isso, o relacionamento, porque ela olhava e falava assim: ele está me devendo e Deus não fez nada. Ele está me devendo e não chega a punição. Não vai acontecer nada com ele, não vai vir o juízo, não vai acontecer. Meu Deus, o senhor não viu o que eu passei, o senhor não viu o que aconteceu, nada vai mudar. Ele vai ficar aí dando risada, brincando, pregando, agora está tudo bem e eu vou ter que conviver com isso. Então, amado, diante disso que ele lembrou agora, o que acontece? Nós tivemos que tomar a posição, eu tive que tomar a posição, primeira coisa, eu tive que chegar e pedir perdão para Deus. Eu fui tendo um entendimento em relação à indiferença da minha vida. Esse entendimento, meu esposo já tinha falado para mim, que dentro de mim havia algo que eu queria uma punição da parte de Deus, porque eu não ia executar isso por conta de todo o fundamento que eu tenho. Então, ele sempre falou isso. E parece que não havia jeito de eu ser convencida disso. Só que depois que eu acabei de falar da indiferença, tudo, ele foi orar por mim, para que eu fosse tirada desse ambiente de indiferença. Aí, o que aconteceu? Conforme ele foi orando, foi me caindo o entendimento daquilo que ele estava falando. E aí eu pude ver que, de alguma maneira, eu ainda estava machucada com o Senhor. Porque, tipo assim, mas se Deus me guarda, se Ele é o meu guardião, o meu protetor, por que Ele permitiu que eu ficasse tanto tempo debaixo de um jugo tão grande dessa maneira? Então, isso estava camuflado, estava guardado muito profundamente dentro de mim. A gente chama isso de fortaleza. Por quê? Aí Deus precisa bater com a palavra, porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha.
Deus precisa vir com a palavra para ir trabalhando, 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 e depois ele pode te deixar assim, frente a frente, com o seu pecado verdadeiramente. E aí eu fui perceber que havia uma tristeza no meu coração de Deus em relação a ele não ter feito nada no sentido de algo que eu planejei. Sabe quando o Tiago fala, você não é legislador e nem juiz, mas eu planejei um tipo de vingança, vamos colocar assim, não através das minhas mãos, mas através das mãos de Deus. E isso é pecado, porque Deus sabe como julgar. A palavra de Deus diz assim, eu não me alegro com a injustiça, mas eu me regozijo com a verdade. Então, ele primeiro faz subir toda a verdade dos fatos. Então, meu esposo também estava sofrendo. A própria palavra de Deus diz isso. Quem é que faz mal à sua própria carne, que não há de ser machucado também. Então, eu sou carne com ele, uma carne com ele. Então, se ele estava me machucando, ele estava machucando ele também, mas eu não queria saber desse princípio. A palavra de Deus diz, a ninguém conheçais segundo a carne, mas eu queria continuar conhecendo o meu esposo segundo a carne, eu não queria olhar para Alexandre redimido. Então, olha quanta coisa Deus foi tratando, amados, na nossa vida. Por quê? Porque, como a irmã Fátima falou, a missionária, ela falou, Deus não quer gente mimizenta, cheia de trauma, cheia de problema, porque quando a fornalha chegar, o adversário vai saber que você tem feridas com Deus, e aí você vai negar Deus no meio da tua fornalha. É muito sério o que foi pregado hoje. Qual é a cultura que te rege? Nós temos pregado a respeito de cultura. Ou nós vamos servir a cultura do céu, ou nós vamos servir a cultura da terra. E a cultura da terra é paga-me o que me deves. Então, aí eu pude liberar e falar para Deus, Deus, eu não quero mais essa vida de olhar para o meu esposo como se ele me devesse algo. Senhor, eu não quero mais passar a minha vida como se eu estivesse me devendo um juízo em relação à vida do meu esposo. E assim, amado, nós gastamos um tempo, foi uma bênção, eu estou muito mais leve, por dentro de mim está diferente, porque eu vi o efeito que a oração, que o arrependimento, o rasgar o coração, estar nu diante de Deus, como a irmã missionária já pregou, fez efeito na minha vida. Então, é um conselho que eu dou, né? Um conselho que nós estamos dando como líderes, esteja se aprontando, porque o dia mau está chegando de uma maneira muito pior. Ele já era mau. Então, nós temos que anunciar, somos pregadores da bondade de Deus, somos pregadores das boas novas, mas precisamos entender, a boa nova está em refugiar-se no Senhor, e não colocarmos uma ilusão de que o mundo vai melhorar. Não, queridos, o mundo vai piorar. Tem algumas pessoas já falando que a Terceira Guerra Mundial já começou. Algumas pessoas já estão falando. Tem gente anunciando que os Estados Unidos já tem uma bomba que nem bunker, aqueles negócios lá de proteção, que existem em alguns países, pode dar conta. Então, tem muita coisa acontecendo. Nós temos visto portais gigantescos da morte sendo abertos através dessas manifestações de guerra. Aí junta agora essa tríade maligna, esses 3 dias do adversário se manifestando para fazer o quê? Para poder descer com legalidade no mundo, para fazer o homem cada vez mais um ser parecido com ele mesmo, com Satanás. E se os homens se tornam cada vez mais parecidos com Satanás, os homens serão mais cruéis, mais egoístas, mais amantes de si mesmos. Então, amados, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não permita que nem você, nem os seus estejam debaixo do evangelho fácil, do evangelho soft, light, e não é isso que Deus nos prometeu. O jugo dele é suave, o fardo é leve, mas é porque a cultura do céu é assim, e a carne vai se opor à cultura do céu. Então, nós precisamos ter muito discernimento nesses dias e pedir para Deus, Deus nos guarda dos ataques das trevas, porque o adversário está assim, amados. Eles já estão trabalhando em casas que estão colocando X na casa dos judeus. É importante que nós estejamos acordados para isso. Não podemos estar alienados com aquilo que está acontecendo no mundo. Mas o olhar para o mundo não é para desespero. O olhar para o mundo é para nos colocarmos, amados, da mesma maneira que Paulo se colocou naquele barco diante do navio lá, a tempestade chegando, todas aquelas más notícias chegando, mas ele foi, nós conversamos com um casal sobre isso, Paulo estava numa posição de governo. Deus está chamando a igreja do Cristo vivo, para uma posição de governo. E por mais que as trevas desçam, como diz lá em Isaías, eis que as trevas estão cobrindo a terra, mas resplandecente nasce a luz do Senhor sobre nós. Nós somos responsáveis de manter a luz do Cristo vivo dentro de nós, acesa.
e trazendo governo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos responsáveis por isso. É por isso que Deus tem falado conosco, o evangelho da responsabilidade. Não entre por um evangelho falso, maligno, um evangelho de facilidade. O evangelho não é assim. O evangelho, ele é poderoso, e ele é poderoso para o nosso espírito. A nossa carne manhosa, ela vai se rebelar contra o evangelho, mas em nome de Jesus, que nós levemos a nossa carne à cruz do Calvário para a glória de Deus. Aliás, da cruz. A do Calvário, Jesus já enfrentou por nós, para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados? É isso. Amém? Então, faça uma checagem na sua vida, dá uma rastreada aí, pensa um pouco. Se alguém está te devendo alguma coisa, libere, perdoe. Se você já perdoou, se você já vê se realmente limpou tudo, se você não está esperando, não estava esperando algo, tudo isso que a gente falou, dá uma pensada, não deixe isso passar em branco, porque pode mudar o seu destino. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Pode orar para essa. Vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus, estamos encerrando essa atmosfera desses 3 dias, ó Rei da Glória, dessa malignidade que está sobre o mundo, Senhor. Mas nós cremos, ó Rei da Glória, no Teu nome, no Teu poder, no Teu agir, ó Pai. Nós nos levantamos agora como autoridade espiritual nessa terra, Pai querido, para guardar os nossos, ó Deus, para colocar o Teu sangue entre nós e todo o portal das trevas, para colocar, ó Pai querido, o Teu nome entre nós e toda a malignidade que o adversário tem alcançado de vantagem nesse momento na terra, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a sobriedade das nossas mentes diante de Ti, como fizemos agora há pouco uma renúncia para termos uma mente ativada por Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos liberar essa mente, essa mesma mente ativada pelo Teu poder, pelo Teu mover, pelo Teu agir, e nós queremos desconectar todo o nosso povo desses ambientes malignos, desses tronos, ó Rei da Glória, que sejam desconectados, todo tipo de chips, toda ligadura, papai. Em nome de Jesus, da impiedade seja cortada agora pela espada do Teu Espírito, e que as nossas vidas, ó Deus, estejamos entregues à cultura do céu, porque o Senhor tem essa manifestação para nós. O reino dos céus é nosso, porque Tu diz na Tua palavra, aprove ao Senhor entregar o reino dos céus aos seus pequeninos, a esse pequeno rebanho, e nós fazemos parte desse rebanho, papai, desse remanescente para essa temporada, Senhor, e nós abençoamos cada lar aqui representado, cada família, cada vida, papai, debaixo do Teu sangue. O sangue nos umbrais nos guardará, nos protegerá, enquanto cada vez mais nos desligamos daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro, papai, e nos aliançamos com aquilo que é Teu, aquilo que é divinal, aquilo que é tremendo, aquilo que é santo, aquilo que é justo e verdadeiro, papai, aquilo que procede de Ti, o nosso Deus de amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, santo é o Senhor. Amém, meus amados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, glória a Deus. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Boa Deus. noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada.